Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você estiver assistindo essa videoaula, que ela te alcance no melhor do seu dia. Muito bem, começamos agora o volume 3 da nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, já para finalizar os artigos da LDB, tá? E nós vamos dar prosseguimento às nossas videoaulas fazendo uma abordagem de artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo. Para refletir, trazer um texto para a nossa reflexão. Eu quero aprender mais, compreender mais, evoluir sempre. Quero ter direito a sonhar alto e a alcançar meus objetivos com garra e determinação. Quero conquistar novos conhecimentos todos os dias e fazer de cada dia uma lição de vida. Quero desenvolver os meus talentos e alcançar os meus objetivos sem deixar de olhar para o mundo ao meu redor. Quero encarar cada desafio como oportunidade e fazer dos obstáculos minha maior motivação. Eu sei o que eu quero vencer. Joana d'Arc, Sanguinete. Meu povo, esse texto ele traz uma excelente reflexão para as nossas vidas. A Joana d'Arc ela faz uma diferenciação entre aprender, compreender e evoluir. Aprender, nós devemos ter um entendimento que precisamos aprender mais todos os dias. Todas as lições que nos servirem de aprendizagem vai servir para o nosso crescimento, para mudar o nosso estilo de vida, mudar a forma de, até mesmo de olhar e observar as coisas. A compreensão é algo que também, aprendendo mais, a capacidade de compreender, ela também vai melhorar, ela também vai se alargar. E com isso vai ocorrer o quê? A evolução. A evolução sim. Então, senhores, conquistar novos conhecimentos todos os dias é algo que é desafiador, é desafiante. Porém, é algo que vai alargar as suas trincheiras, que vai lhe dar maiores possibilidades, maiores perspectivas de vida. Então, se você quer vencer, encare cada desafio como uma oportunidade para a sua vida todos os dias. Porque se você quer vencer, apegue-se à disciplina, vá e vença. Muito bem, começamos agora a sessão de número 4, falando sobre da educação profissional e técnica de nível médio. Nesse ponto, a LDB vai falar da educação profissional e técnica de nível médio, tá? E eu quero que vocês prestem bastante atenção, pois é muito comum que caia, às vezes, uma ou duas questões em concurso público. Artigo 36A. Sem prejuízo do disposto na seção 4 deste capítulo, o ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. Aqui, pessoal, nasce uma provisão, aqui nasce, neste artigo 36A, a possibilidade de atender, depois de ter atendido a formação geral do educando, depois de atender às expectativas do ensino médio ou para o ensino médio, a escola ou o próprio ensino médio, né, poderá preparar o educando, o aluno, para o exercício de profissões técnicas. Então aqui nasce a possibilidade da educação profissional técnica de nível médio. O aluno não mais vai sair, né, do ensino médio sem uma profissão, mas aqui nasce a possibilidade dele sair preparado para as profissões técnicas. Parágrafo único. A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. Observem bem, a preparação geral para o trabalho e de forma facultativa, não é obrigatória. As bancas gostam muito de substituir os termos. A habilitação profissional ela pode ser desenvolvida no próprio estabelecimento, como exemplo, vou dar o exemplo aqui da minha cidade, Santa Helena do Maranhão, nós temos o IEMA. O IEMA, que ele ocorre em tempo integral. Essa educação em tempo integral, eles estão tanto estudando o ensino médio, né, e ao mesmo tempo eles estão também fazendo cursos técnicos. É o que nós chamamos de, o que a LDB chama, na verdade, de educação profissional técnica de nível médio. Ao passo que eles estão concluindo o ensino médio,
eles estão também concluindo um curso técnico. Tá? E essa preparação para o trabalho, o que o parágrafo único está dizendo, e a habilitação profissional ela pode ser desenvolvida tanto no estabelecimento de ensino, ou seja, na própria escola, como, por exemplo, o IEMA, que dispõe de toda a estrutura, como também os seus laboratórios. Ou ela pode também funcionar em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. Ou seja, não é obrigatoriamente acontecer somente na escola. Ela pode acontecer dentro do próprio estabelecimento de ensino, como também em cooperação com outras instituições especializadas em educação profissional. Detalhe, em educação profissional. Okay? As bancas podem utilizar alguns termos sorrateiros e não dá para a gente compreender, mas entendam bem que essa educação profissional técnica de nível médio, ela pode acontecer nos próprios estabelecimentos, como também em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. Aqui o nosso mapinha mental, preparação geral para o trabalho. Isso quer dizer o quê? A habilitação profissional, ela pode ocorrer dentro dos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas. A questão para massificar o nosso conhecimento. De acordo com a seção 4A da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação profissional técnica de nível médio, então aqui nós vamos analisar e vamos ter que marcar a questão correta. Pode ser ofertada em instituições de ensino distintas? Pode sim. Demanda que o aluno esteja trabalhando com carteira assinada? Nós não vimos nada disso. Ok? Garante a obtenção de diplomas equivalentes ao de ensino superior? Negativo. Educação profissional e técnica. Tá? Não tem nada a ver com nível superior. É oferecida mediante pagamento de taxa de matrícula e mensalidade? Também não. Nós sabemos que a educação básica, a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ela deve ser pública, gratuita e de qualidade, sem ônus, sem despesa para o aluno. Letra E. É oferecida prioritariamente a quem já tenha concluído? Não, não é prioritariamente. Então, a questão correta aqui, a alternativa correta é a letra A. Artigo 36b. A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida nas seguintes formas. Aí nós temos agora, vai se apresentar as formas que a educação profissional técnica ela será desenvolvida. A primeira forma que ela é desenvolvida é de forma articulada com o ensino médio. Ou seja, ela vai acontecer junta. Tá? Ela vai acontecer articulada, ou seja, juntos. Eles vão permanecerem de forma articulados, em sintonia, tá? Alinhados um ao outro. A educação profissional e técnica com o ensino médio e a educação profissional e técnica. 2. Subsequente. Em cursos destinados a quem já tenha concluído. Para quem concluiu o ensino médio, a educação profissional e técnica de nível médio ela vai ser de forma subsequente. Terminou? Subsequente. Está fazendo o ensino médio? Está estudando o ensino médio? Ela é articulada. Terminou? Quem já concluiu o ensino médio vai ser destinado. Ela vai acontecer como? De forma subsequente. Tá? Então vamos lá. Aqui temos o nosso mapinha mental. Aqui essa siglazinha EPTNM, que significa Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Ela pode ser dessas duas formas, a primeira forma é de forma articulada e a segunda forma é de forma subsequente. Tá? A forma articulada, junto, quem está estudando, quem ainda está cursando o ensino médio, ela é feita de forma integrada. Uma matrícula, uma instituição. E concomitante, como acontece? São duas matrículas. Tá? Uma matrícula, uma outra instituição. Pode ocorrer da seguinte forma, concomitante, ou seja, juntos, né? Na mesma instituição de ensino, tá? Duas matrículas na mesma instituição de ensino. Instituições de ensino distintas, são instituições de ensino diferentes. Instituições de ensino distintas, ou instituições de ensino distintas, mais PPU. O que é PPU? Projeto Pedagógico Unificado. Ela pode ocorrer dessa forma. Tá? Então, ela ocorre de forma articulada, de forma subsequente.
A forma articulada junta ela é integrada, ou seja, uma matrícula, uma instituição. Concomitante, são duas matrículas. Por que duas matrículas? Porque ela pode ocorrer nessa primeira forma na mesma instituição de ensino, na segunda forma em instituições de ensino distintas, ou seja, diferentes, e pode ocorrer em instituições de ensino distintas, mas o projeto pedagógico unificado. A educação profissional e técnica, parágrafo 1º. A educação profissional técnica de nível médio deverá observar, isso foi incluído em 2023, novidade, deverá observar objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelos Conselhos Nacionais de Educação. Então, os objetivos e definições deverão ser observados. Esses objetivos e definições eles estão contidos nas diretrizes curriculares nacionais. O que são isso? São as nossas DCNs, Diretrizes Curriculares Nacionais, tá? Que são estabelecidas pelo Conselho de Educação. Eles devem observar também as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino. Existe, com certeza vai existirá normas complementares, deverão ser observadas. 3. As exigências de cada instituição de ensino nos termos do seu projeto pedagógico. Então, ela vai observar esses três objetivos e definições. Tá? Vai observar tanto os objetivos e definições das DCNs, que são estabelecidos pelo CNE, as normas complementares do sistema de ensino. Se houver alguma norma complementar do próprio sistema de ensino, a educação profissional técnica de nível médio deverá observar. E 3, as exigências de cada instituição de ensino nos termos do seu projeto pedagógico deverão ser observados. Parágrafo 2º. As formas referidas nos incisos 1 e 2, articulado e subsequente, no caput deste artigo, poderão também ser oferecidas em articulação com a aprendizagem profissional, nos termos da Lei 10.097, de 19 de dezembro de 2000. Também novidade incluída no ano de 2023. As formas, nosso mapa mental, as formas articulada, subsequente, poderão ser ofertadas em articulação com a aprendizagem profissional. Parágrafo 3º. Quando a educação profissional técnica de nível médio for oferecida em articulação com a aprendizagem profissional, poderá haver aproveitamento. Novidade de 2023. Então, quando a educação profissional e técnica for oferecida em articulação com a aprendizagem profissional, deve haver um aproveitamento. Quando a educação profissional e técnica de nível médio oferecida em articulação, a aprendizagem profissional poderá ter aproveitamento. Então, se o aluno tiver uma aprendizagem anterior, pode ser aproveitado. Agora nós iremos ver de quais formas ocorrerá esse aproveitamento. E falando-se de aproveitamento, primeiro aproveitamento das atividades pedagógicas de educação profissional técnica de nível médio, para efeito de cumprimento de contrato de aprendizagem profissional, nos termos deste regulamento. Então, para o efeito de cumprimento do contrato de aprendizagem, vai ser aproveitado as atividades pedagógicas da educação profissional técnica de nível médio. Pode ocorrer de forma tranquila. Tá? Poderá haver aproveitamento, aqui o nosso mapa mental, poderá haver aproveitamento de atividades pedagógicas da educação ou de educação profissional técnica de nível médio para efeito de cumprimento do contrato de aprendizagem profissional. Inciso 2. Poderá ocorrer o aproveitamento do que mais? Das horas de trabalho em aprendizagem profissional para efeito da integralização da carga horária do ensino médio no itinerário da formação técnica profissional ou na educação profissional técnica de nível médio nos termos deste regulamento. Também novidade inclusa agora no ano de 2023. Então, as horas de trabalho em aprendizagem para o efeito de integralização da carga horária do ensino médio, ele pode ser aproveitado. Aqui o nosso mapa mental, poderá haver aproveitamento das horas de trabalho em aprendizagem profissional para a integralização da carga horária do ensino médio, que
pertence ao itinerário da formação técnica e profissional, EPTM. Artigo 36C. A educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista no inciso 1 do caput do artigo 36B desta lei, será desenvolvida de forma: primeiro, integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno. 2. Concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso e podendo concorrer: letra A, na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis; letra B, em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis; e letra C, em instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento do projeto pedagógico unificado. Uma questãozinha aqui para a gente massificar o nosso entendimento. Segundo o artigo 36C da LDB, a educação profissional técnica de nível médio articulado, na modalidade denominada concomitante, é oferecida: letra a quem já concluiu o ensino médio ou esteja no último período com matrícula específica para cada curso, aproveitando-se as oportunidades educacionais permitidas. Está errada. Por que está errada? Porque a concomitante, ela não se oferta desta forma para quem já concluiu o ensino médio ou esteja no último período. Aí compromete a questão. E matrícula específica para cada curso. Aí, bem daqui para cá, a partir da vírgula, ele começou a querer acertar, né? Aproveitando as oportunidades educacionais disponíveis. Letra B. A quem ingresse no ensino médio ou já esteja cursando. Opa, aqui a gente pode atentar. A quem esteja entrando, ingressando no ensino médio, lá na lei fala que esteja concluído o ensino fundamental. Então, é quem está começando, é quem já concluiu o ensino fundamental, é quem está ingressando no ensino médio. Ou já esteja cursando, com matrículas distintas para cada curso. Opa, aqui entra o conceito de concomitante. Matrículas distintas para cada curso. Então, aqui é o que? Concomitante, né? Matrículas distintas para cada curso. Aqui tem tudo para ser a verdadeira. Nós vamos analisar as outras questões. A quem ingresse no ensino médio ou já esteja cursando, olha só, para fazer a dúvida, matrículas distintas para cada curso, até aqui está certo. Necessariamente em instituições de ensino distintas. Necessariamente aqui comprometeu todo o entendimento da questão. Ok, está errado. A quem ingresse no ensino médio ou já esteja cursando, ok, tudo bem, com matrícula distinta para cada curso, sempre na mesma instituição de ensino. Não, está errado. Somente a quem esteja ingressando no ensino médio, com matrícula única. Nós estamos falando de concomitante, então não é única, né? É concomitante. Na mesma instituição de ensino ou instituições de ensino distintas. Tá? Então, a letra correta aqui, a alternativa correta, na verdade, é a letra B. Mais uma questão da IESES, a banca IESES 2017. A educação profissional técnica de nível médio articulada, olha só, já vimos, respondemos concomitante, agora vamos responder a articulada. Prevista no artigo 36B da Lei 93/94/96, será desenvolvida da seguinte forma, ou a forma que a forma articulada será desenvolvida. Primeiro, simultânea, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já esteja cursando, efetuando-se a mesma matrícula para cada curso e podendo concorrer somente numa instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis. Pessoal, aqui está errado. Não existe esta forma aqui. Não existe esta forma simultânea. Tá? Então, essa alternativa aqui ela está incorreta. Nós queremos a certa. Integrada é uma forma?
Sim, é uma forma. Vamos ler, ver se procede. Integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental. Opa, assim está na lei. Concluído o ensino fundamental que esteja ingressando no ensino médio, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, tudo bem até aqui, na mesma instituição de ensino, articulada, na mesma, não é concomitante, efetuando-se matrícula única para cada aluno. Olha, tem grande chance dessa alternativa ser a correta. Vamos aqui analisar então a letra C. Separada. Separada não é forma. Está errado. Não temos esta forma aqui. Não temos este modo. Então eu já arrisco ela aqui. E letra D. Separada. Oferecida. Não, também não. Então a alternativa correta aqui, de fato, é a letra B. Vaia e marque sem medo de ser feliz. Artigo 36D. Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio, quando registrados, terão validade nacional e habilitarão ao prosseguimento de estudos na educação superior. Olha, que interessante o artigo 36D. Ele fala que os cursos, os diplomas de curso de educação profissional técnica de nível médio, depois de registrados, eles terão validade nacional. E além da validade nacional, está valendo em todo o território nacional brasileiro, que é o nosso Brasil, e eles habilitarão ao prosseguimento de estudo na educação superior, que as bancas podem utilizar para tentar pegar o candidato pelo pé num artigo como esse. Dizer que os diplomas do curso de educação profissional técnica de nível médio, eles, a partir de que o aluno estiver estudando, ele pode valer de forma automática. Por exemplo, não. Quando registrados, eles terão essa validade nacional. Parágrafo único. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio nas formas articulada, concomitante, subsequente, quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, já para terminar, possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após a conclusão, com aproveitamento de cada etapa que caracterize uma qualificação profissional. Beleza? Então, o parágrafo único está dizendo que tanto nas formas articulada, concomitante e subsequente, todas estas formas, quando estruturadas e organizadas as etapas com terminalidade ou as etapas finais, vai dar a possibilidade de obter o certificado. Não é de qualquer jeito. Vai que o aluno desista, vai que o aluno passe a tornar-se como evadido, desistiu, parou. Tá? Então, já na fase da etapa terminal, nas finalidades, vai possibilitar ele a obtenção dos certificados para qualificação para o trabalho após a conclusão, com aproveitamento de cada etapa que caracterize uma qualificação para o trabalho. Aqui nós temos o nosso mapinha mental, educação profissional técnica de nível médio, articulada e subsequente, as duas formas, A integrada não, aqui nesse fato aqui, somente a concomitante. A integrada não. Questãozinha aqui, questão de número 50. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas articulada, concomitante, subsequente, quando estruturados e organizados as etapas com terminalidade, possibilitarão, segundo a lei, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem do aluno, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e formação de atitudes e valores para uma sociedade menos democrática, que a alternativa está erradíssima. D. A preparação básica para o trabalho e cidadania do educando para encerrar seu aprendizado. Não, nós sempre vemos, desde o início de todas as etapas da educação básica, que o aprendizado ele é contínuo, e o aprendizado ele não tem fim, ele há um prosseguimento, tá? Ele segue um rito, nunca parar de estudar sempre. Letra C. A obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após a conclusão, com aproveitamento
de cada etapa que caracterize uma qualificação para o trabalho. Aqui nós temos grandes chances da questão correta ser esta aqui. Então, eu vou marcar aqui um pontinho de vermelho. E a letra D, oportunidades educacionais apropriadas, considerando características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante os exames. Não. A alternativa correta aqui, de fato, é a letra C. Bem, pessoal, finalizando a educação profissional e técnica de nível médio, nós passamos agora para a sessão de número 5. Vou estudar sobre a modalidade Educação Jovens e Adultos. Lembrando que Educação de Jovens e Adultos, o EJA, é uma modalidade da educação. Não é uma etapa, não é também um nível. Nós sabemos que os nossos alunos, eles precisam ter essa diferenciação, eles precisam ter esse entendimento, saber distinguir entre nível, etapa e modalidade. Tá? Então, recapitulando aqui das aulas anteriores, só fazendo um adendo para a gente ingressar nesta modalidade. Nós sabemos que a educação básica, a educação escolar, ela é formada pela educação básica e educação superior. As etapas da educação é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. As modalidades, elas são oito modalidades. Oito modalidades. A primeira é a educação de jovens e adultos. Temos a ED, temos a educação profissional e técnica, EPT, temos a educação indígena, educação do campo, educação quilombola, temos também educação bilíngue para surdos e nós iremos agora, a partir de agora, analisar a questão das modalidades. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e aprendizagem ao longo da vida. Observe que a educação ela nunca se fecha. Ela sempre leva a questão do aprendizado ao longo da vida. Tá? Então, a educação de jovens e adultos é uma modalidade e a destinação dela é aqueles que não tiveram acesso e não, de alguma forma ou outra, a vida o fez parar de estudar. Ou fez parar de estudar, ou não deu a oportunidade de estudar. Ele não teve acesso. Então, ou ele não teve como continuar. Para isso existe o EJA, a modalidade para aqueles que não tiveram acesso e aqueles que não tiveram como dar continuidade nos seus estudos, tanto no ensino fundamental e ensino médio na idade própria. Lembre-se, para creche e pré-escola, não. Tá? Nós não temos a modalidade EJA para isso. A modalidade do EJA é para o ensino fundamental e o ensino médio. Tá? E esta etapa ela constitui um instrumento para a educação e aprendizagem ao longo da vida. EJA, ensino fundamental e ensino médio, segundo o nosso mapa mental. Uma questãozinha para massificar o conteúdo, saber como é que as bancas elas cobram essa parte aqui, este artigo 37. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em 1996, deu sequência à Constituição e estabeleceu a educação de jovens e adultos. De acordo com a lei, a educação de jovens e adultos destinados àqueles que buscam uma profissionalização imediata a partir dos 14 anos de idade. Não, vimos que não. Aqui a banca brincou um pouquinho com a questão de idade, né? Nós sabemos que o ensino fundamental ele tem início aos 6 anos de idade e o término aos 14. Então, alguém que pode não entender muito bem de LDB, ele pensa assim, poxa, mas a partir dos 14 anos ele pode entrar na questão da educação profissional. Não, não é isto. Está falando, ou a questão está pedindo, a destinação dessa educação, ou dessa modalidade, tá? Ela destina-se a quem? Ou àqueles que, letra B, moram exclusivamente na zona rural e são maior de 20 anos de idade? Também não. Absurdo. Letra C, não tiveram continuidade de estudo no ensino fundamental devido ao trabalho, que deu uma leve inclinação para a resposta correta, mas não. Letra D, não tiveram, olha só, certinho com o que diz a lei, não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Então, a alternativa correta é a letra B. Parágrafo 1º.
Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e trabalho, mediante cursos e exames. Olha só, o parágrafo 1º diz que os sistemas de ensino, as escolas, eles deverão assegurar de forma gratuita, tá? Já vimos que a educação ela deve ser ofertada da seguinte forma: ela é pública, ela é gratuita e ela deve ser de qualidade. Esse é o dever, tá? Mas deve assegurar de forma gratuita aos jovens e adultos que não puderem efetuar os seus estudos na idade regular as oportunidades educacionais apropriadas. A quem? Aos próprios educandos. Considerando as características do aluno, tá? As características dele, do aluno, é tudo em favor do aluno. Os seus interesses, as condições de vida e de trabalho. Agora tem o que vai mediar isso aí. É o quê? São mediante cursos, mediante exames. Aqui o nosso mapinha mental, falando sobre o EJA. O EJA, Educação de Jovens e Adultos, deve considerar, mas ele vai considerar como professor, aluno, como ele vai considerar, meus candidatos? Vai considerar mediante cursos e exames. E ele deve considerar o que do aluno, mediante cursos e exames? Deve considerar as características do alunado, os seus interesses e as suas condições de vida e trabalho. Tudo gira em torno do próprio aluno. Parágrafo 2º. O poder público viabilizará e estimulará o excesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. Tá? Então, o poder público ele vai viabilizar e vai estimular o acesso e a permanência do trabalhador na escola. O aluno que trabalha na escola, o poder público ele vai ter que arrumar uma forma, ele vai ter que viabilizar, ele vai ter que estimular este trabalhador a permanecer na escola e a continuar estudando, mediante as ações integradas e também complementares entre si. Parágrafo 3º. A educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional. Tá? Então, a articulação do EJA, da educação de jovens e adultos, ela deve ser feita de forma preferencial com a educação profissional. Tá? Com a educação profissional. EJA deverá articular-se com a educação profissional. Nosso mapinha mental para artigo 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Mais uma vez, nós percebemos a lei, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tá? Mantendo, habilitando, dando possibilidade de prosseguir nos estudos. Tá? Então, o sistema de ensino eles vão manter os cursos e exames supletivos que compreendem a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos e exames de estudos em caráter regular. Parágrafo 1º. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão. Como é que eles serão realizados? No nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos. Maiores de 15 anos, o nível de conclusão desses exames, ou deste exame, ou dos exames, é no nível de conclusão do ensino fundamental, aos maiores de 15. No nível de conclusão do ensino médio para os maiores de 18. Maior de 18 anos, no nível de conclusão do ensino médio. Aqui o mapinha mental, como é que ocorrerá esses exames supletivos, no nível de conclusão do ensino fundamental aos maiores de 15, tá? O nível de conclusão é o do ensino fundamental. E o nível de conclusão do ensino médio aos maiores de 18. Para a gente melhorar ou massificar a nossa memorização, nós vamos atribuir o seguinte: 15 para ensino fundamental, esse vai ser o nível dos exames supletivos, e 18 para a idade, né, para o ensino médio. Tá? Ensino médio. Uma questão para testar os nossos conhecimentos.
Na EJA, a idade mínima para os estudantes cursarem o ensino médio é de 18 anos. Tá? Aqui a questão está perguntando sobre a idade mínima. É isso que diz a lei, foi isso que nós lemos lá no início sobre a idade mínima para cursar. Vamos lá, e aí, o que vocês acham? Questão 52, certo ou errado? A idade mínima para os estudantes cursarem o ensino médio, qual é? Está aqui, pessoal, está na tela, está na cara, 18 anos. Então a questão ela está correta. Parágrafo 2º. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Ou seja, os conhecimentos e habilidades que os educandos eles adquirirem pelos meios não formais, ou seja, não aprenderam na escola, aprenderam em casa, com o tio, com o avô, com o pai, com a mãe, com o tio, com o irmão, com o filho, eles serão reconhecidos e serão medidos mediante exames. Eles não serão descartados, eles serão considerados, tá? Mas serão aferidos e reconhecidos mediante exames. EJA, conhecimentos e habilidades adquiridos por meios informais, mas o que vai avaliar, o que vai aferir são os exames, serão aferidos e reconhecidos. Questão também da CESP. O aproveitamento de estudos e conhecimentos realizados antes do ingresso dos cursos de EJA é facultativo e deve ser regulamentado pelo sistema de ensino. Ele é facultativo e deve ser regulamentado. O aproveitamento de estudos e conhecimentos realizados antes, está falando aqui que são os meios informais. Certo ou errado? Está errado. De acordo com o que nós observamos aqui no parágrafo 2º, eles são medidos, aferidos, né? E são reconhecidos mediante exames. Não tem essa de ser regulamentado pelo Artigo 5 da educação especial, que também é uma modalidade. Isso aqui é um assunto que tem caído com muita frequência nas provas dos concursos ultimamente, e isso se dá ao aumento da curvatura de crianças atípicas. O que são isso? São crianças que têm nascido com deficiência, com necessidades educacionais especiais. Então, a ciência ela não sabe explicar, ela não soube ainda dar uma explicação plausível sobre o número de crianças com necessidades educacionais especiais. Então, em virtude disto, em virtude deste entendimento, o poder público, os sistemas de ensino estão colocando, trazendo a lume ao entendimento das pessoas para que eles sejam mais conscientes e sejam mais informados quanto a essa questão. E os sistemas de ensino, as escolas, elas deverão adaptar-se às necessidades desses alunos. Então, cada vez mais, nós vemos aí um grito pela inclusão, nós vemos muitos movimentos, muitas pautas sendo debatidas no âmbito legislativo, vemos as escolas fazendo movimentações, fazendo dias comemorativos, dias de consciência, temos um calendário inclusivo aí com muitas datas, e nós precisamos saber sobre a educação especial, porque aqui e ali está caindo uma questão sobre esta modalidade educacional. Artigo 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para os educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Pois bem, pessoal, o artigo 58 está falando da educação especial. Há muito tempo no Brasil, a educação especial ela aconteceu, ela funcionou como uma educação paralela, como uma educação extra, tá? Mas com os dispositivos legais brasileiros, né, isto foi se modificando devido a diversos encontros, a diversos documentos no âmbito educacional. E esta modalidade passamos a trabalhar com a educação especial sob a perspectiva da educação inclusiva, porque diz esse artigo 58 que esta modalidade ela deve ser oferecida preferencialmente na rede regular, ou seja, na rede regular, no âmbito inclusivo. Isso quer dizer que
Temos outras alternativas, mas a preferência é na rede regular. Só que essa educação especial ela tem um público-alvo, e o público-alvo da educação especial são os educandos com deficiência, são as pessoas, os cadeirantes, as pessoas que têm mobilidade reduzida, que têm paralisias, pessoas que têm transtornos globais de desenvolvimento, que são as pessoas que têm o TEA, o transtorno do espectro autista, e altas habilidades e superdotação, que são os alunos superdotados. Educação especial é uma modalidade de educação, fato, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Aqui está o público da educação especial. Essa sigla AEE significa Atendimento Educacional Especializado. É para quem? Aos educandos com deficiência, aos que têm TGD, que é Transtornos Globais de Desenvolvimento. Aqui no TGD entra o TEA, Transtorno Espectro Autista, né? Que é propriamente o autista em todos os níveis, tá? Autista, seja ele qual for, autista, e AHSD, altas habilidades e superdotação. É o aluno superdotado. A questão da banca CETRED, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 58, entende-se por educação especial a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Beleza, aqui está a letra da lei na íntegra. Para os educandos com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades de superdotação. Opa, já gritou a questão correta aqui. Letra B, vulnerabilidade social em diferentes situações. Não, isso aqui, vulnerabilidade social são aqui é o alvo das pessoas, ou o alvo das secretarias de assistência social em diferentes situações. Não tem nada a ver com a questão da educação especial. Transtornos de aprendizagem com deficiência. Não, os transtornos de aprendizagem já não entram aqui. Os transtornos de aprendizagem como dislexia, descalculia, desortografia, como TDA, transtorno do déficit de atenção, ou TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, não entram aqui, tá? Letra D, deficiência e atraso no desenvolvimento. E letra E, transtorno do desenvolvimento e transtornos mentais. Também não, também não, também não, também não. Então a resposta correta aqui é a alternativa A. São as pessoas educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Esses três públicos, tá? Parágrafo 1º. Haverá, quando necessário, serviço de apoio especializado na escola regular, para atender as peculiaridades da clientela de educação especial. Ou seja, aqui nasce a possibilidade de, quando houver necessidade, do serviço de apoio especializado. Por exemplo, tem alunos autistas que eles não têm necessidade de ter um cuidador. Tá? É um aluno que consegue sociabilizar-se de forma normal, embora tenha um grau de autismo baixo que seja. Tem alguns alunos com deficiência que não necessitam desse serviço de apoio especializado. Por isso, o parágrafo 1º, ele diz que é quando for necessário. Ele terá esse serviço de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela da educação especial. Parágrafo 2º. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas do aluno, não for possível sua integração nas classes comuns de ensino regular. Então, esse atendimento educacional ele vai se estender nas classes, nas escolas ou nos serviços especializados, sempre, né, em função, trazendo a importância das condições específicas de cada aluno.
quando não for possível a sua integração, quando for possível a sua inclusão nas classes comuns do ensino regular. Aí o aluno ele tem a possibilidade de ter este atendimento educacional. Atendimento educacional especializado, né, que é o AEE, atendimento educacional especializado, AEE, pode acontecer em classes, escolas ou serviços especializados, quando não for possível a integração nas classes comuns. Quando for possível, eu deixo ele, o aluno que é alvo da educação especial, na própria rede regular. A oferta da educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados inciso 3 do artigo 4, parágrafo único do artigo 60 desta lei. Então, a educação especial ela começa lá na educação infantil, diferente do EJA, da modalidade do EJA, que é somente para o ensino fundamental e ensino médio. Mas a educação especial começa na educação infantil e se estende ao longo da vida. A educação especial tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida. Questão. Leia abaixo o texto que trata da educação especial na Lei 9596. Está errado. Já cabe recurso. Já é ponto positivo para todo mundo. Na lei do artigo 58, esse é o parágrafo 3º, prevê que a oferta de educação especial, letra A, tem início na educação infantil e estende-se até o ensino fundamental? Não. Nós vimos agora há pouco que ela tem início na educação infantil, não vou dizer, que nós vamos analisar pelas alternativas. Tem início na educação infantil e estende-se até o ensino médio? Também não. Ela tem início na educação infantil. Letra C, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida? Opa, é por toda a vida, é para toda a vida a educação especial. Letra D, tem início na educação infantil e estende-se até o ensino profissional? Também não. E letra E, tem início na educação infantil e estende-se até o ensino superior? Também está errado. A educação especial, ela se estende por toda a vida. Artigo 59 da LDB. Os sistemas de ensino assegurarão aos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, primeiro, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Então, pessoal, aqui na LDB, no seu artigo 59, nós vemos a responsabilidade do sistema de ensino com esses alunos. Tá? Eles devem assegurar aos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica para atender às necessidades desse público, para atender às necessidades desses alunos. Eles devem ter direito a atividades adaptadas, a aulas diferenciadas, a recursos, tá, que venham melhorar sua aprendizagem e organização específica para atender às necessidades do aluno. Então, a responsabilidade é do sistema de ensino. Eles têm direito à terminalidade específica para aqueles que não puderam atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental. Ele vai ter essa terminalidade específica, né? Não conseguiu atingir o nível exigido, tá? Não conseguiu atingir, ele vai ter que ter uma terminalidade específica, em virtude das suas deficiências e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Aqueles que estiverem atrasados, eles terão um nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude da sua deficiência. E para aqueles, em aceleração, para aqueles que têm altas habilidades de superdotação, concluir em menor tempo, já que ele é adiantado e não atrasado. Eles têm direito também, no sistema de ensino, professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. Tá? Essa é uma das responsabilidades que temos também enquanto sistema de ensino para atender professores com especialização para atender as necessidades do educando. Professores de nível fundamental ou
Desculpa, de acordo com o nosso mapa mental, professores de nível médio ou superior com especialização para o atendimento educacional especializado, o AEE. Professores do ensino regular capacitados para a integração desses alunos nas classes comuns. Esse é o direito dos nossos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Inciso 4. Os sistemas de ensino ainda assegurarão a educação especial para o trabalho, visando sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais, afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual e psicomotora. Pessoal, os educandos com deficiência, altas habilidades, superdotação e os alunos com transtornos globais de desenvolvimento, eles têm direito a ter educação para o trabalho. Visando isso, o objetivo é tão somente a efetiva integração na vida em sociedade, inclusive para aqueles que não tiveram condições adequadas para que não revelarem a sua capacidade de inserção no trabalho competitivo. Tá? Isso tem articulação com os órgãos oficiais afins, principalmente para aqueles que têm habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou até mesmo psicomotora. A questão é que o preconceito, a falta de alteridade, a falta de empatia tem impedido muito com que esses alunos eles sejam incluídos na rede regular de ensino. A preocupação do professor é de incluir, tá? Essa responsabilidade de se ele será inserido ou não no mercado de trabalho, aí é uma questão dele, é direito dele. Porque um aluno que tem um laudo de pessoa com deficiência, de um educando com deficiência, ele não irá competir na ampla concorrência. A competição dele para um vestibular, para um concurso público ou para qualquer outro seletivo será com base ou será conforme a sua especificidade, conforme a sua deficiência. Então ele vai competir com uma vaga exclusiva, a cota para pessoas com deficiência. E ele que vai ter que comprovar isso mediante o seu laudo médico. Tá? Então isso não deve ser preocupação dos professores, mas ele deve ofertar, o sistema de ensino ofertar educação especial para o trabalho. 5. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível de ensino regular. Uma questãozinha, Prefeitura de Colômbia, São Paulo, professor de educação básica. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação, exceto, atenção, para esta palavra exceto, ela merece a nossa atenção, porque nós veremos aqui nas alternativas, algumas alternativas corretas, ou se for de 4 ou 5 alternativas, se for de 4, 3 alternativas corretas e uma errada, que a questão quer é a errada. Tá? Se for de 5, 4 corretas e uma errada, e a questão está pedindo a errada. Eles têm direito a currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica para atender às suas necessidades. Isso aqui é correto, fato. Então, não é essa questão que nós estamos querendo. Letra B. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular? Também não. Essa resposta está correta, ele quer a errada. Terminalidade geral para aqueles que não puderam atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Essa aqui tem grande chance de ser a questão, a alternativa que a questão está pedindo, exceto porque ela está errada. Aqui não é terminalidade geral, mas é terminalidade específica. A terminalidade é específica. A letra D, educação especial para o trabalho. Essa aqui está correta. Visando sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive em questões adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos afins. Essa aqui está correta, não é essa, ela está pedindo que a errada. Então a errada é essa aqui, a terminalidade ela é específica e não
geral. Então a resposta correta é a letra C.